O Alienista, conto de Machado de Assis, estamos no 11º vídeo. No 11º vídeo nós começamos a quarta parte do conto, intitulada Uma Nova Teoria. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua ou de casa em casa, conversando às gentes sobre 30.000 assuntos e virgulando as frases de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia de manhã, eram passadas 3 semanas, estava Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Tratava-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, senão alguma triste notícia da comitiva, e especialmente da mulher? Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas. Crispim amava a mulher, e desde 30 anos nunca estivera separados um só dia. Bom, uma nota à parte, né? Repare como é engraçado esse tom, né? Os cronistas, como os cronistas concordam, né? Há um consenso, há discordância, parece, segundo os grandes cronistas dessa época, que o Crispim Soares amava sua mulher, né? Como se essa crônica, né? Como crônica no sentido de registro histórico, fosse uma das coisas mais importantes, né? A ponto de você prestar atenção num boticário. Então, segundo os cronistas, ele amava sua mulher. E desde 30 anos nunca estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora, e que os fâmulos lhe ouviam muita vez. Fâmulo é empregado, né? Que tipo de monólogo ele fazia? Anda, bem feito! Quem te mandou consentir na viagem de Cesária? Bajulador, torpe bajulador. Só para adular ao Dr. Bacamarte, pois agora aguente-te. Anda, aguenta-te. Alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens teu lucro, biltre. E muitos outros nomes feios que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado é um nada. Tão depressa ele o recebeu, como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. Estou muito contente, disse ele. Notícias do nosso povo? Perguntou o boticário com a voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é a outra coisa, Sr. Soares, senão a investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, o objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano de razão. Começo a suspeitar que é um continente. Disse isso e calou-se para ruminar o pasmo do boticário. Para ruminar, para mastigar, para saborear, nesse caso, né, o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí, mas como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e referiu-se na história.
Assim apontou especialmente alguns personagens célebres. Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um abismo à esquerda, Maomé, Caracalla, Domiciano, Calígula, etc. Uma enfiada de casos e pessoas em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas. Tudo louco. E porque o Boticário se admirasse de tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa e até acrescentou sentenciosamente: a ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério. Ferocidade por conta de alguns desses personagens. A gente já vai conversar sobre eles, né? Gracioso, muito gracioso, exclamou Crispim Soares, levantando as mãos ao céu. Okay? Então vamos lá, né? Precisamos conversar um pouco sobre esses personagens que foram todos taxados de louco pelo alienista, né? Primeiro de todos é o Sócrates, que tinha um demônio familiar. Então vamos lá, né? Aqui a gente não pode só estou pensando se não seria melhor. Deixa eu fazer só o seguinte, eu falei que sempre vou comentar sobre as palavras, deixa eu comentar sobre o vocabulário e a gente já fala sobre o Sócrates, né? Só para não passar em branco. Então lembre-se que o Bacamarte virgulava as suas falas com algum olhar, né? Virgular, quebrar a continuidade de, entrecortar, interromper. Virgulou seu pedido com suspiros, né? Depende da frase, dá para perceber que virgular é melhor do que interromper, né? Então não é que você para, você só faz uma vírgula com os olhares e continua, né? Bom, nós vimos fâmulo, que é um empregado ou um criado, e famulus, em latim, é um escravo, um sacerdote. Bom, era originalmente o sacerdote de uma divindade, né? Porque ele servia a divindade, aí vira servo, escravo e empregado, né? Biltre, lembre-se que é o que o Crispim Soares chamava, né? Que ou que age de forma vil, canalha, infame. Ok? Voltemos então aos nossos personagens. Primeiro de tudo, muito cuidado com declarar Sócrates louco, porque ele tinha um demônio familiar. Primeiro tem que ter cuidado com a palavra demônio, né? A palavra demônio, antes da tradução da Bíblia, uma dessas traduções, talvez foi a tradução para o grego. Mais ou menos o seguinte, né? Você tinha a palavra demônio, que significa algo como uma energia, né? Deixa eu pegar a etimologia aqui para você, mas só para você conectar, demônio. Só para você conectar, lembre-se que na palavra dinamite, né? Você tem essa mesma etimologia. Então você está falando de uma determinada energia, né? Então eu coloquei, no grego, né? Daimonion. É um substantivo que significa espírito, gênio, né? E aí ele se tornou espírito mau, demônio mau, né? Ou demônio, ou nesse sentido, né? Demônio mau, se a gente pensar no grego, demônio mau é diferente de qualquer outro demônio. Isso foi através do latim. Talvez foi no latim que o termo foi traduzido e usado, e aí como se tivesse contaminado, né, o termo. Bom, então uma vez que você tem isso em mente, quando você fala do demônio familiar, no contexto religioso do momento, você está falando dos deuses familiares, você honra os deuses da casa, né? Cada casa tinha o seu lugar lá onde você ia honrar os deuses, né? Então, primeiro, não é tão louco assim, ele não adorava o demônio no sentido do diabo, do capeta, né? Do capiroto, né? Não era isso, certamente não era isso.
Isso para qualquer grego. Para Sócrates em específico, eu acho que é dele, que é uma afirmação seguinte, a definição de felicidade, né? Para Sócrates, a felicidade está em estar em paz com o seu demônio, né? Agora nós sabemos que demônio não é o diabo, né? Mas mesmo assim, estar em paz com o espírito, o espírito, então estar em paz com os teus deuses, né? Nesse contexto específico, o demônio ou seja, o daimon, né? Então por isso que a gente chama isso de daimon, ou daimonion, se eu chegar mais próximo do grego, para tentar evitar essa confusão, né? Então o que seria nesse contexto para o Sócrates? Seria um tipo de voz que você tem. E, em termos de outros filósofos, talvez em termos de Heidegger, seja a voz da sua consciência, né? Então o que é a felicidade para Sócrates? É você estar em paz com aquele espírito que você tem dentro de você mesmo, aquele espírito que te ultrapassa, aquele espírito que é mais do que você é e que te manda fazer as coisas, né? E aí, entenda isso, a minha frase que eu acabei de falar como voz da consciência, a tua voz da consciência, não só a consciência de eu vou ser bonzinho, vou fazer o bem, vou ajudar as pessoas e assim por diante, não vou dormir com a mulher do próximo, esse tipo de coisa. Não, mas a tua voz de consciência que diz, você pode mais do que isso, né? Você não devia estar fazendo isso aqui. Você vai lá, abre o TikTok e começa a mexer no TikTok. Se você está 100% ali no TikTok, ótimo, continua no TikTok, vai lá, né? Mas se tem uma voz dentro de você, e esse é um fenômeno simplíssimo de notar, que fala, você não deveria estar fazendo isso, você deveria estar fazendo coisa melhor do que isso, tem coisa melhor para você fazer, né? E para o Sócrates, felicidade é isso. Eu paro, escuto a voz da minha consciência. Eu estou misturando os termos porque eu não estou me preocupado aqui com rigor, com um certo rigor aos textos do Heidegger, do Sócrates. Estou preocupado com a ideia. A ideia é muito mais importante do que os livros, né? Então, se você para e escuta a voz da sua consciência e faz o que a tua consciência está mandando, é aí que você está na felicidade. Então, felicidade é estar em paz com o seu demônio. Então, está longe, nós estamos longe de estar falando de um louco aqui, né? Bom, mas aí ele cita outras personalidades históricas, né? Maomé. Bom, nós não precisamos falar muito sobre o Maomé, sobre o Pascal. Caracalla, né? Quem que foi Caracalla? Né? Caracalla foi um imperador romano de 211 até a sua morte, que foi em 217. Ficou conhecido pelo Edito de Caracallas em 212, em que decretou que todos os habitantes livres do Império Romano, onde quer que vivessem, eram cidadãos romanos. Isso é bem interessante, né? Foi uma decisão revolucionária que eliminou da noite para o dia a diferença legal entre governantes e governados, né? Afinal, eu sou um cidadão romano, por mais que eu tenha origem, sei lá, africana, né? Mais de 30 milhões de provinciais tornaram-se legalmente romanos, né? Com esse decreto. Foi um dos maiores atos isolados de concessão de cidadania da história da humanidade, né? Bom, mas provavelmente não é por isso que o Bacamarte está considerando ele louco. É porque ele tinha uma determinada fama, além desse fato histórico. Eu vou ler para você. Sua instabilidade mental, o tratamento brutal aos seus adversários e a sua política fiscal muito severa, além do tratamento privilegiado por ele concedido aos seus funcionários e aos soldados de carreira, fizeram com que se tornasse odiado, muito especialmente pela velha aristocracia do Senado romano, que acabaria por caracterizá-lo como um monstro aos moldes de Nero e outros maus imperadores. Preste atenção no seguinte: as anedotas a respeito de suas várias perversões transmitidas pela coletânea tardia de biografias
romanceadas dos imperadores, conhecida como História Augusta, fazem parte dessa tradição hostil, como também a narrativa do massacre que durante suas viagens ao Oriente, Caracalla teria promovido entre os membros da aristocracia grega de Alexandria, que o teriam satirizado. Perceba o seguinte, quem está afirmando isso que eu estou falando para você é a historiografia mais moderna, né? Que, duvidando dos documentos que nós tínhamos até essas pesquisas, tentaram achar outro modo para entender, por exemplo, o imperador Caracalla em específico, né? Machado de Assis não teve acesso a essa historiografia moderna. Ele, 99% de certeza, ele teve acesso ao Caracalla através deste livro História Augusta, em que são contados os episódios das vidas dos grandes imperadores. Mas perceba, segundo essa afirmação aqui, desse historiador aqui, essa história augusta foi justamente escrita pelos inimigos de Caracalla, né? Os inimigos políticos. E aí, é claro, então inimigo político, é claro que você vai tentar esconder as virtudes e exagerar as vilanias, né? E perceba, dá para ser convencido por esse argumento moderno, porque, poxa, o cara da noite pro dia transformou né, diversas províncias provincianos em cidadãos de Roma, né? Então teria um motivo para a aristocracia ficar magoada com ele, né? E aí tem essa anedota também, ele chegou num lugar lá e tiraram um sarro dele e mandou matar todo mundo, né? Segundo um relato de Herodianos, funcionário municipal de Alexandria, Caracalla chegou à cidade para participar das festividades. Fez oferendas no túmulo de Alexandre o Grande, agradando o povo. No meio da festa, mandou reunir todos os jovens em uma praça central, prometendo criar uma grande linha de batalha. Eles se reuniram, trazendo consigo seus familiares. Caracalla caminhou entre eles, dizendo coisas agradáveis durante a inspeção. Enquanto isso, seus soldados cercaram a praça. Quando tudo estava cercado, ele se afastou e os soldados massacraram todos e os jogaram em valas comuns. Essa é a história que o Machado de Assis e certamente o alienista tiveram um contato, com a qual eles tiveram contato. Então é esse Caracalla que eles conhecem. Então é claro, o cara é louco, né? Não sei se Maomé, não sei se Pascal, não sei se Sócrates são loucos, né? Mas esse, pelo menos o Caracalla, talvez não o Caracalla histórico, mas esse Caracalla aqui certamente, né? Só mais um personagem aqui, eu acho que é só mais um, isso, que é o Domiciano, né? O Domiciano, ele foi imperador de 51 a 96 depois de Cristo. Foi imperador romano. Bom, isso eu já falei. Desculpe, não, ele viveu de 51 a 96. Foi imperador romano de 81 a 96, né? 15 anos. As fontes clássicas descrevem-no como um tirano cruel e paranoico, localizando entre os imperadores mais odiados ao comparar a sua vileza com as de Calígula ou Nero. No conto Miss Dollar eu falo sobre o Calígula. Não sei se você já seguiu aqui no canal, mas a gente faz essa digressão. Porém, a maior parte das afirmações a respeito dele, mesma coisa que aconteceu com Caracalla, a maior parte das afirmações a respeito dele tem a sua origem em escritores que foram abertamente hostis para com ele. Tácito, Plínio, o jovem Suetônio. Estes homens exageraram a crueldade do monarca ao efetuar diversas comparações com os 5 bons imperadores que o sucederam. Como consequência, a historiografia moderna recusa a maior parte das informações que contêm as obras destes escritores ao considerar as obras, né, pouco objetivos. Então, novamente, tenha em mente isso para o teu conhecimento histórico, mas lembre-se que para o Machado, Domiciano, Calígula, não há
não há dúvida, né? Todo mundo concorda. E Caracalla são caras muito cruéis, né?